meia-noite em Brasília. Seu respeito. Ok, a reunião está suspensa por 10 minutos. Ao longo do depoimento, os senadores observaram uma mudança de tom no discurso do ex-ministro na CPI. Ele evitou confrontos e adotou uma postura evasiva, completamente diferente da que ele exibiu em Itamaraty. Em vários discursos oficiais, Ernesto Araújo fugiu à diplomacia tradicional e usou falas mais agressivas ao se referir às relações do Brasil com outros países. Em outubro do ano passado, por exemplo, na formatura de novos diplomatas, Ernesto incentivou os formandos a romper o que chamou de barreira da mediocridade, ao se referir à diplomacia tradicional. E declarou que não se importava em o Brasil se tornar pária do mundo, ao defender o estilo. Bom, como você percebeu, a gente teve um problema. Daqui a pouco a gente volta a reexibir, então, essa reportagem sobre o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo na CPI da Covid. A gente tem até a nota também do Ministério da Saúde sobre as declarações de Ernesto Araújo. Vamos fazer o seguinte, a gente pode dar essa nota daqui a pouco, depois, então, da exibição dessa reportagem. A gente vai mostrar agora a taxa de transmissão do novo coronavírus, que caiu um pouco essa semana, segundo o Imperial College de Londres. A taxa agora é de 0,91, na semana passada estava em 0,96. Isso quer dizer que, em tese, cada 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para outras 91. E os pesquisadores consideram que os surtos começam a ser controlados quando a taxa R permanece abaixo de 1 por no mínimo 2 semanas seguidas. A chance desses números refletirem a realidade é de 95%. E o Brasil se aproxima das 440 mil mortes por Covid. A gente vê agora os números da pandemia, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. O Brasil registrou 2.517 mortes em 24 horas, de segunda para terça. E com isso, o total de mortes, desde o início da pandemia, chega a 439.379. Em 24 horas, também foram registrados 74.379 casos de Covid. Total, no Brasil, 15.735.485 casos registrados. A média de mortes por Covid nessa terça chegou a 1.953 mortes. A gente vai mostrar daqui a pouco o gráfico em todo o Brasil. Uma queda de 16% na comparação com 2 semanas atrás, ou seja, está com uma tendência de queda. Já a média de casos se mantém em estabilidade, com 64.348 novos casos por dia, um aumento de 9% na comparação com 14 dias atrás. A gente tem ainda a situação dos estados, só Piauí e Amazonas estão com alta na média de mortes, 32% no Piauí, 16% no Amazonas. Em estabilidade são 11 estados e 13 estados e o Distrito Federal têm tendência de queda. As maiores quedas estão no Tocantins, 33%, e Paraná e Distrito Federal estão empatados com uma queda de 30%. Tá, então, os números, a gente está mostrando aí o mapa na tela para vocês. Amazonas e Piauí em alta na média de mortes, os 11 estados em amarelo com estabilidade e os 13 estados mais o Distrito Federal com tendência de queda na média de mortes por Covid. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a edição da meia-noite. Até já. Nesse mês comemoramos o Dia do Seguro e a quinzena do seguro da Bradesco Seguros voltou. São 15 dias com ofertas especiais para você. Afinal, seguro saúde é mais do que consultas e exames. É sobre cuidado. Seguro de vida é sobre a sua vida, mas também sobre a vida de todos que você ama. Seguro dental é sobre sorrisos e alegria. Previdência é mais do que planejar o futuro, é viver o presente. Seguro residencial é sobre proteger a sua casa e quem mora nela. Seguro alto é mais do que cuidar do seu carro, é estar preparado para os novos caminhos. E capitalização é se programar e dar uma chance para a sua sorte. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A Guide sabe que você se dedica muito para ganhar o seu dinheiro. Assim como a Priscila, que viaja milhares de quilômetros para fotografar a natureza. Por isso, não é hora de interromper para contar que vão mexer na taxa de juros. Viu? O mercado é sensível. A Guide Guia orienta seus investimentos para você focar no que é importante para a sua vida. Você investe na vida, a Guide faz render. Vaga, fonoaudióloga. Benefícios, vale refeição, vale alimentação. Fonoaudióloga de papagaio. Benefícios, VR, VA e curso de idiomas. A Flash tem benefícios para qualquer profissão mesmo. Flash, liberdade é mais que um benefício. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Para alguém passar o dia nesse solzinho, alguém passa o dia longe do sol. Por isso, ele toma Adera Vitaminas. Adera, a vitamina D mais recomendada pelos médicos. Despertar não é só abrir os olhos. É abrir também os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas. Abrir caminhos, abrir horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Tem de tudo, viu? Esta posição do senhor, de certa forma, não constrange integrantes do próprio Poder Judiciário ou do Ministério Público? O que importa é a percepção das pessoas. Como é que a senhora avalia, por exemplo, as derrotas e as vitórias do governo? Chegando aqui na casa da senadora. Gente, eu tô aqui na Câmara dos Deputados. Edição da meia-noite de volta numa noite nublada em Curitiba e fria também. Agora está fazendo 9 graus. A média de casos no estado de São Paulo voltou a subir e os hospitais já registram uma ocupação perto de 80%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo elevada ainda, 78,5%. E, infelizmente, mais de 200 pessoas ainda aguardam numa fila, estão à espera de um leito de UTI também aqui no estado. E tem ainda uma preocupação extra, preocupação com a variante indiana. A Prefeitura da capital e o Instituto Butantan vão monitorar as variantes
Como você pode perceber, a gente teve mais uma vez um problema técnico com a exibição da reportagem. A gente vai tentar resolver esse problema, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a edição da meia-noite está de volta. Até já. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com o que a Globo faz. Tudo para ter uma experiência emocionante de jeitos diferentes. Porque a Globo é mais que a TV Globo. É Globo Play, Sport TV, G1, GE, Globo News, Clube, GNT, Multishow. Para você escolher como quer ter a Globo. A gente sempre vai ser assim, do jeito, quando e onde você quiser. Milhões de Globos diferentes para agradar milhões. 1 a 1. E sabe quem é esse um? Você. Se para você, segurança nunca é demais, a Orama tem um CDB de 12,68% ao ano. E ainda pode ter garantia do FGC. Orama, pode contar. Orama. A gente estava correndo contra o tempo para controlar o vírus. A gente quer trazer a vacina para a população o mais rápido possível. Emergências globais costumam acelerar a ciência. Há um clima de corrida. Muitos países desenvolveram novas vacinas e os testes avançaram rapidamente. Essa vacina aqui é a vacina de Oxford, né? A única aposta do governo federal. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Se o Brasil tivesse sido mais ágil, nós poderíamos estar num ritmo muito mais acelerado da vacinação. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a instalação da CPI da Covid. A população brasileira acredita na vacina e ela quer a vacina. Nesse mês, comemoramos o Dia do Seguro e a quinzena do seguro da Bradesco Seguros voltou. São 15 dias com ofertas especiais para você. Afinal, seguro saúde é mais do que consultas e exames. É sobre cuidado. Seguro de vida é sobre a sua vida, mas também sobre a vida de todos que você ama. Seguro dental é sobre sorrisos e alegria. Previdência é mais do que planejar o futuro, é viver o presente. Seguro residencial é sobre proteger a sua casa e quem mora nela. Seguro auto é mais do que cuidar do seu carro, é estar preparado para os novos caminhos. E capitalização é se programar e dar uma chance para a sua sorte. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quando o papo é astrologia, das duas uma. Ou torcem o nariz quando ouvem falar sobre o ascendente, ou então já saem logo fazendo seu mapa astral. Para esses dois tipos, nós temos o que falar. Astrológicas, um podcast que vai muito além do horóscopo. E desvenda o universo dos astros de uma maneira moderna e acessível. Eu sou Titi Vidal. Eu sou Isabel Miller. E nós somos Astrológicas. Ouça no G-Show e nas outras plataformas de áudio digital. Ao vivo. Tem de tudo, viu? Maio de 2021, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Como governos, empresas e sociedade civil podem atuar juntos para gerar crescimento e trabalho. Venha conhecer iniciativas concretas para ajudar na recuperação econômica no Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Apoio Globo.
Você sabia que a geração de energia solar está hoje entre os melhores investimentos que podemos fazer? Com os juros atuais e a possibilidade de economizar até 95% da sua conta de energia, instalar um sistema de geração em casa se tornou um ótimo negócio. Mas os equipamentos instalados têm que ser da mais alta qualidade. Eu coloquei na minha casa Bell Energy, que fabrica e distribui no Brasil as melhores marcas do mundo. Bell Energy, a sua melhor energia. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir também os ouvidos, o coração, é se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Tem uma Globo que só passa jogos, a do Cláudio. Já a Globo da Natália só passa novela. A do Fernando passa filmes, e só no celular. A da Carmen passa o que ela quer ver de novo. A da Letícia passa jornal o dia todo. A do José não passa Globo. Pelo menos ele acha que não. Porque a Globo é a TV Globo, mas é também o Globoplay, Sport TV, Globo.com, G1 e muito mais. Para você escolher como quer ter a sua Globo na sua vida. Para milhões de uns, milhões de Globos. E uma delas é a sua. Constitución. Há 25 anos, a gente nunca desliga do mundo. E nunca desliga do que é mais importante para o seu mundo. É isso que nos mantém ligados 24 horas por dia. É isso que nos leva aos debates, à linha de frente, às ruas. Tiradores de elite chegando aqui agora. Faça chuva ou faça sol. Isso aqui é a janela de um banco. Mas que faça sentido para você. E nós sentimos na pele o jornalismo. Cada notícia, cada discurso, cada opinião. Sempre ligados em tudo o que acontece no seu mundo. Porque o fato faz parte do mundo. E levar o fato até você faz parte da gente. Globo News, há 25 anos, nunca desliga. Avião para o Rio Grande do Sul, de lá 30 dias de estrada, quase 5.000 quilômetros. Alô, pessoal da Globo News. Na hora de fazer o contrato do aluguel do carro, a retirada está aqui em Porto Alegre, a devolução lá em Natal, Rio Grande do Norte. O senhor sabe o significado de dignidade? Sei não. É só ir dar um futuro melhor para meus pais, para não ver eles na maré, se acabando.
que é o Brasil para o senhor? Como é que você tá? O universo conspira a teu favor. O que tu quer mais, Zeno? O senhor sabe o que o silêncio é? É uma história de amor. O facão enfrentando a artilharia. A história tem que ser contada, não tem que ser escondida. Entendeu? Festival Converse com Outras Ideias. É possível, mesmo ganhando pouco, se organizar e guardar dinheiro. E mais, investir para garantir um futuro melhor. Vamos trocar ideia com quem entende do assunto. Nina Silva, Natália Rodrigues e Gilberto Nogueira. Festival Converse com Outras Ideias. Quinta às 7 da noite, no Twitter e no Facebook da Globo News, na página da Globo News no G1 e no canal da Globo no YouTube. Voltamos, e agora vai, hein? A gente está aí com imagem ao vivo de Florianópolis, onde agora faz 17 graus. E nós vamos agora rever também a reportagem da Rosana Cerqueira, que mostra que a média de casos de Covid no estado de São Paulo voltou a subir e que os hospitais já registram uma ocupação perto de 80%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo elevada ainda, 78,5%. E, infelizmente, mais de 200 pessoas ainda aguardam numa fila, estão à espera de um leito de UTI também aqui no estado. E tem ainda uma preocupação extra, preocupação com a variante indiana. A Prefeitura da capital e o Instituto Butantan vão monitorar as variantes que estão em circulação na cidade, claro, de olho na possibilidade da variante indiana, não chegou aqui ainda, mas há essa preocupação. O Butantan já está, inclusive, analisando amostras colhidas na cidade e o resultado desse estudo deve ser divulgado dentro de 20 dias. Esse estudo vai ajudar a Prefeitura a se preparar com antecedência para possíveis novas mutações do coronavírus. Vamos ouvir o secretário de Saúde. Nós aumentamos os leitos de enfermaria e de UTI, nós contratamos as usinas de oxigênio, nós autorizamos as organizações sociais a importarem kits de intubação, que é exatamente a cidade de São Paulo se preparando para a eventualidade da circulação dessa nova variante. E eu termino a nossa participação com uma informação importante, uma apuração do nosso querido César Tralli, o insumo básico, o IFA, para a produção da Coronavac pelo Butantan, que o Butantan tanto aguarda, deve chegar agora no próximo dia 25, exatamente às 5h30 da manhã no aeroporto de Guarulhos. Vão chegar, atenção, 3.000 litros desse IFA, desses insumos, 1.000 litros a menos do que o Butantan esperava. E a Sinovac, lembrando, separou para essa etapa aqui para o Butantan, a Sinovac lá na China, 10.000 litros. Virão só 3.000 litros, ou seja, a gente aguarda ainda os outros 7.000.
Uma cidade de 63 mil habitantes no interior de São Paulo está completamente em lockdown. Desde sábado, os moradores de Batatais não têm nem transporte coletivo. Tudo só volta no dia 30 de maio. Para entrar na cidade, o controle está mais rigoroso. Todos os carros são parados nessas barreiras sanitárias. Guardas municipais e agentes da saúde exigem o uso de máscara já dentro do carro e avisam quem vem de fora que o comércio está fechado e todos os serviços não essenciais estão suspensos. O veículo que chega na cidade, a gente para, faz a anotação, pega o nome, um documento e o endereço da pessoa, faz a aferição da temperatura. Qualquer alteração, a gente orienta a pessoa para a gente autorizar a gente chamar o serviço de atendimento médico, encaminha para fazer um exame e a pessoa já sai tranquila da nossa cidade também. A Igreja Matriz de Batatais, no interior de São Paulo, que guarda o maior acervo sacro do pintor Cândido Portinari, também teve que fechar as portas. O lockdown na cidade, que vai até o dia 30 de maio, é o mais longo do estado. O toque de recolher vai das 8 da noite às 5 da manhã. O transporte público está parado. Só farmácias e clínicas médicas podem funcionar. Os supermercados, que abriram normalmente até ontem à noite, hoje ficaram vazios. Eles só podem atender pelo sistema de delivery, mas mesmo assim tiveram poucos pedidos. É um mal necessário, né? Porque as pessoas precisam mesmo ficar em casa e acredito que vai, porque a gente já está vendo a cidade já bem tranquila. Batatais tem 11 leitos de UTI. No momento, a taxa de ocupação é de 100%. A cidade de quase 63 mil habitantes conta muitas vezes com atendimento hospitalar de outras cidades da região, principalmente em casos de maior complexidade. Em maio, a cidade registrou em média 53 casos de Covid por dia, mais que o dobro da média do mês passado. 17 pessoas esperam por uma vaga nas UTIs que estão lotadas, tanto na rede pública quanto nas unidades particulares. Batatais fica na região de Franca, que há mais de um mês está com 100% dos leitos ocupados. E nós sabemos que essas medidas restritivas, elas não vão impor efeito de imediato. Elas serão apenas evidenciadas daqui a 20, 30 dias. Mas o momento, a nossa prioridade foi realmente proteger essas vidas, já que o nosso sistema de saúde já não suportava o atendimento com a mesma qualidade e tão quanto pensando no acesso à região, que tem sido cada vez mais escasso aqui pelo nosso município. Bebedouro, também na região de Ribeirão Preto, também adotou medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus. A partir de quinta-feira, o comércio só vai poder funcionar com o sistema de entrega. Lembrando que outras 2 cidades paulistas já tiveram lockdown. Em Araraquara, essa medida durou 10 dias, a cidade teve queda de 70% no número de casos diários de Covid. E São José do Rio Preto manteve tudo fechado por 15 dias e o resultado foi uma queda de 69% no registro de novos casos e outra queda de 60% no número de mortes. A aplicação da segunda dose da Coronavac, que estava atrasada, foi normalizada na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio conseguiu zerar a fila de pessoas que aguardavam para tomar a segunda dose de Coronavac. Agora, a partir de quarta-feira, quem tem que tomar a segunda dose de Coronavac pode procurar os postos normalmente. Na semana passada, a aplicação da Coronavac chegou a ser suspensa na cidade por causa da falta de doses. Cerca de 40 mil pessoas aguardavam na fila. A demora na chegada da matéria-prima atrasou a produção da vacina do Instituto Butantan. Ao longo desta semana, a expectativa é de que sejam imunizadas as pessoas com segunda dose que tomaram a primeira dose de Coronavac a partir do dia 19 de abril. O secretário municipal de saúde aqui do Rio garantiu que a segunda dose de Coronavac está prevista para quem precisa tomá-la. Então, todo mundo que tiver a segunda dose para tomar pode procurar a mesma unidade que se vacinou e se vacinar. A gente tem um restante de doses ainda em estoque, distribuído nas unidades de saúde. E para a semana que vem a gente vai utilizar essa dose nova que chega do Ministério da Saúde. E a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro recebe entre terça e quarta-feira 336.400 doses de vacina contra a Covid-19 vindas do Ministério da Saúde. Esses imunizantes serão distribuídos aos 92 municípios, considerando o calendário proposto.
pelo governo federal e atendendo a segunda dose. Do total, serão mais de 174 mil doses de Coronavac destinadas à segunda dose, que está atrasada em diversas cidades do estado. Aproveitando que a gente está falando de Coronavac, vamos ver os números da vacinação no Brasil. Estão aqui os números. Estava Ernesto Araújo, mas agora estão os números aqui. A primeira dose já foi aplicada em 39.897.840 pessoas. Vai chegando perto dos 19%, 18,84% da população. A segunda dose já foi aplicada em 19.711.628 pessoas. E aí, na soma, são 59.609.468 doses aplicadas no Brasil. O Rio Grande do Sul segue como o estado que mais aplicou a primeira dose, 24,29% da população. Mato Grosso do Sul continua na segunda posição também, com 23,89% da população vacinada. Agora, se está difícil conseguir a segunda dose em alguns municípios, se está difícil até se vacinar, olha só essa história. No Rio Grande do Sul, uma mulher recebeu 3 doses da vacina contra a Covid-19. Uma mulher de 71 anos tomou 3 doses da vacina Coronavac. O caso aconteceu em São Francisco de Assis, município com cerca de 18 mil habitantes, na região central do estado. A idosa tomou a primeira dose em março, a segunda em abril e em maio voltou a uma unidade de saúde para tomar a vacina contra a gripe, mas acabou recebendo a 3ª dose da Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que houve falha humana. Disse que, até agora, a idosa não apresentou nenhum sintoma e que vai ser monitorada pelos próximos 30 dias. A Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul afirma que não há indicação de risco à saúde. Agora o noticiário internacional. Mais de 50 mil palestinos que ficaram desabrigados por causa dos confrontos de militantes do Hamas e da Jihad Islâmica com as forças de defesa de Israel buscaram refúgio em escolas das Nações Unidas na faixa de Gaza. Apesar de uma breve calmaria durante a noite, os combates entre israelenses e militantes palestinos continuaram de madrugada. Na faixa de Gaza, em 9 dias, quase 450 prédios foram destruídos ou seriamente danificados, incluindo 6 hospitais e 9 postos de saúde. Assim informou a Agência Humanitária das Nações Unidas. Líderes israelenses declararam que fazem o máximo para evitar atingir civis e que a intenção é destruir a capacidade das facções armadas Hamas e Jihad Islâmica. 150 militantes teriam sido eliminados. Israel também entregou ao governo americano evidências da utilização pelo Hamas de um prédio atingido no sábado, em que também funcionavam veículos de imprensa. Israel afirmou que mais de 3.450 foguetes foram lançados de Gaza, muitos abatidos pela defesa antiaérea. Um foguete atingiu uma fazenda no sul de Israel, matando 2 trabalhadores tailandeses. Hoje, os palestinos fizeram greve geral. As portas das lojas na Cidade Velha de Jerusalém ficaram fechadas. Houve protestos e confrontos com a polícia israelense em várias partes da Cisjordânia. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia pediram hoje um cessar-fogo. A Europa deve oferecer mais ajuda humanitária e tentar reiniciar as negociações de paz. E o Egito anunciou uma doação de 500 milhões de dólares para reconstruir Gaza. A organização Trump, símbolo do império bilionário do ex-presidente americano, virou alvo de uma nova investigação criminal. A Justiça do Estado de Nova York já investigava possíveis fraudes fiscais da empresa e muitas outras irregularidades. Só que até agora o inquérito estava restrito à vara civil. Carolina Cimente, boa noite para você em Nova York. O que muda agora nessa investigação? Oi, Bang, boa noite a você, boa noite a todos. Muda que não é só mais uma investigação civil, passa a ser uma investigação criminal. Basicamente, a empresa familiar do ex-presidente Donald Trump, que é dirigida por ele, voltou a ser dirigida por ele durante os 4 anos de presidência, foi dirigida, administrada diretamente pelos filhos dele.
agora vai passar por uma investigação ainda mais profunda. Vamos lembrar como é que tudo isso começou. O Procurador-Geral de Nova York já estava fazendo essa investigação há um pouco mais de 2 anos, desde que o ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, foi preso e fez várias declarações públicas, inclusive no Congresso americano, sobre vários tipos de fraude fiscal ou outros tipos de fraude ligadas a financeiras, ligadas a bancos, pedidos de empréstimo, basicamente a organização e o ex-presidente inflando valores de propriedades que a organização tem, ou que ele tem, para pedir empréstimos maiores em bancos internacionais. E também uma investigação que a gente já sabe que estava acontecendo em relação a pagamento de imposto. Quanto Donald Trump pagava de imposto comparado com os bens e a receita que ele tinha nos últimos 8 anos. A gente sabe que em março desse ano, ou seja, depois que Trump deixou a presidência, depois de 18 meses de batalhas em tribunais, o Procurador-Geral de Nova York e os promotores de Nova York tiveram acesso ao imposto de renda de Donald Trump dos últimos 8 anos e outros documentos também. A gente sabe também que o atual advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, que acompanhou o presidente na presidência durante os 4 anos, teve o escritório dele vasculhado e teve também bens apreendidos, documentos apreendidos pela Justiça no último mês. Então, basicamente, são muitos documentos que a Promotoria e Procuradoria-Geral do Estado de Nova York já conseguiram coletar sobre a organização Trump e também sobre o presidente americano. E hoje informaram a organização que essa investigação já não é mais só civil, passa a ser também criminal. E Promotoria e Procuradoria-Geral do Estado trabalham juntamente para descobrir os detalhes se houve esse tipo de fraude fiscal, fraude financeira e outros tipos de problemas, enfim, de crimes ligados à organização familiar do ex-presidente americano Donald Trump. Ele normalmente agora ele é residente na Flórida. Tem também boatos de que ele deve se mudar para Nova Jersey, aqui pertinho de Nova York. Na cidade de Nova York, Donald Trump não tem aparecido muito, Eric, até porque ele não é muito popular aqui nessa cidade, principalmente perdeu ainda mais popularidade depois que virou presidente. Mas agora, com essa investigação em curso, que inclusive já fez até uma entrevista com o filho do presidente, Eric Trump, em outubro do ano passado, em meio ao fim da campanha eleitoral, com vários questionamentos em relação a essas possíveis fraudes, é muito provável que o presidente e ex-presidente evite passar pela cidade até pelo menos essa investigação ser concluída. É bem longe da Trump Tower, a famosa Trump Tower em Nova York. Carolina Cimente, falando ao vivo de Nova York. Obrigado, Carol. Boa noite para você. Há alguns dias, um território pequeno da Espanha, no norte da África, virou um ponto central de uma nova crise migratória e com cenas dramáticas. Milhares de imigrantes africanos entraram em Ceuta a nado. Ceuta fica na ponta africana. Espera aí, a gente tem aqui a Trump Tower, mas aqui agora sim. De Nova York fomos para Ceuta, tá aí. Ceuta, a ponta africana do estreito de Gibraltar, tem uma população de 80 mil pessoas, faz fronteira por terra com o Marrocos. Mais de 8 mil pessoas fizeram esse percurso pelo mar, entre elas cerca de 1.500 menores de idade, e a maioria dos migrantes é de origem marroquina. A Espanha enviou soldados para controlar a fronteira e praticamente a metade desses migrantes já foi enviada de volta ao Marrocos. O governo em Ceuta criticou a falta de ação das autoridades marroquinas para controlar a quantidade de pessoas que atravessam a fronteira ilegalmente. E, do outro lado, o Marrocos convocou o embaixador em Madrid para explicações.
A seguir, uma multidão participa do enterro de MC Kevin. E a TV Globo encontra indícios de fraude na reforma de galpões pelo Ministério da Saúde, ainda na gestão de Eduardo Pazuello. Há 25 anos, a gente nunca desliga do mundo. E nunca desliga do que é mais importante para o seu mundo. É isso que nos mantém ligados 24 horas por dia. É isso que nos leva aos debates, à linha de frente, às ruas. Tiradores de elite chegando aqui agora. Faça chuva ou faça sol. Isso aqui é a janela de um banco. Mas que faça sentido para você. E nós sentimos na pele o jornalismo. Cada notícia, cada discurso, cada opinião. Sempre ligados em tudo o que acontece no seu mundo. Porque o fato faz parte do mundo. E levar o fato até você faz parte da gente. Globo News, há 25 anos, nunca desliga. O Papo de Política está de volta, com distanciamento social, mas olho no olho. Os principais movimentos políticos lá em Brasília. Então vem, nesse papo, eu, Andréa Sadi, Maju Coutinho, Júlia Duelib e você. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, vem para esse papo com a gente. Maio de 2021, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Como governos, empresas e sociedade civil podem atuar juntos para gerar crescimento e trabalho. Venha conhecer iniciativas concretas para ajudar na recuperação econômica no Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Apoio Globo. Estamos de volta, a gente está vendo aí imagem ao vivo de Curitiba, na verdade. A gente viu Curitiba agora há pouco, mas ali do alto, a gente tem a temperatura de Cuiabá nesse momento. Cuiabá faz 23 graus agora. A polícia do Rio prendeu um homem que se passava por médico e estava fazendo atendimentos numa unidade de pronto atendimento. Itamberg Oliveira Saldanha, de 31 anos, foi preso em flagrante durante o plantão na UPA de Realengo. As investigações começaram quando o médico verdadeiro, Álvaro Pereira Carvalho, denunciou à polícia que seus dados estavam sendo usados indevidamente. Segundo as investigações, Itamberg atendia na sala amarela, na ala de pacientes com Covid-19. Teria realizado mais de 3.000 atendimentos desde janeiro. Ele chegou a firmar, a assinar certidão de óbitos, atestados médicos e a fornecer receituários médicos, né? Então, assim, e além disso a gente tem informação também de que ele abriu conta e recebia pela empresa que o contratou, a empresa terceirizada que o contratou, recebia numa conta que ele abriu também no nome do médico verdadeiro, no nome da vítima. Usando dados falsos, Itamberg conseguiu até ser vacinado contra a Covid. Em depoimento, ele disse ter cursado medicina até o 6º período e que depois não teve dinheiro para continuar o curso. Entre os crimes cometidos por ele estão o exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio disse que vai abrir um processo administrativo para apurar a contratação do falso médico. A TV Globo encontrou indícios de fraudes em 3 contratos do Ministério da Saúde no Rio.
Durante a gestão de Eduardo Pazuello, militares escolheram, sem licitação, empresas para reformar prédios antigos e usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes. 823 mil pessoas já tiveram Covid no estado do Rio. Mais de 48 mil morreram. Mesmo diante desses números, os representantes do Ministério da Saúde no estado decidiram investir recursos públicos num galpão para guardar arquivos. E ainda, sem licitação. A decisão foi tomada em novembro do ano passado por gestores nomeados pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Meses antes, em junho, o general que comandava a saúde tinha reforçado a presença de militares na Superintendência Estadual do Ministério no Rio, ao nomear o coronel da reserva George de Vério para o cargo máximo. Antes disso, o coronel dirigia uma fábrica de explosivos. Em novembro, com um intervalo de 2 dias, de Vério autorizou 2 contratações sem licitação que somam quase 30 milhões de reais. Só para a reforma dos galpões na zona norte do Rio, quase 9 milhões. 2 sócios da LED Soluções, a empresa escolhida para a reforma, se envolveram num escândalo em contratos com as Forças Armadas. Fábio de Rezende Tonassi e Celso Fernandes de Matos eram donos da Cefa 3, que fornecia material de informática para a aeronáutica em 2007. Uma investigação mostrou que o material vendido não foi entregue, numa fraude aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. No longo processo na Justiça Militar, Fábio Tonassi foi condenado à prisão em 3ª instância, mas segue recorrendo em liberdade. A empresa Cefa 3 está proibida de celebrar contratos com o governo federal por 5 anos, até 2022. Mas os mesmos sócios simplesmente abriram uma empresa nova, a LED. Eles continuam apresentando as Forças Armadas como principais clientes. Só no governo Bolsonaro, a empresa ganhou 4 milhões de reais em contratos. A sede da empresa não tem nem nome na porta. O único letreiro é meio abusado. Garagem, sabe ler? Mesmo quem sabe não consegue ler o contrato da empresa com o governo federal. O processo de reforma dos galpões é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde. Postura criticada pelo advogado e professor Carlos Ari Sundfeld, um dos principais especialistas em contratos públicos no país. E no caso da pandemia, como se autorizou em algumas situações a fazer contratos sem licitação, a lei exigiu ainda mais transparência, mais rapidez em colocar as informações, todas elas, à disposição do público. Se as informações não estão disponíveis, tem alguma coisa errada. Procurando os contratos secretos, o Jornal Nacional encontrou indícios de fraudes numa obra ainda maior e bem mais cara. Também no mês de novembro, o coronel George de Vério autorizou uma reforma completa na sede do Ministério da Saúde no Rio, por quase 20 milhões de reais. Novamente, sem licitação. A obra foi considerada urgente com os mesmos argumentos usados no galpão. Ou melhor, mesmíssimos argumentos, incluindo longos trechos idênticos. É difícil entender a urgência de vários itens do projeto. Por exemplo, iluminação automática de LED na fachada, por 1 milhão de reais. E até a reforma do auditório, com 282 poltronas novas, a R$ 2.800 cada uma. Numa pandemia, é urgente contratar remédios, contratar equipamentos, contratar profissionais que atendem diretamente a população, mas não é urgente reformar prédios públicos para fins burocráticos e outras finalidades que são comuns, são do dia a dia da administração. Essas coisas não podem ser contratadas sem licitação, sob o pretexto de que nós estamos numa pandemia. A empresa escolhida sem licitação para uma obra de 20 milhões de reais fica aqui, numa área dominada pela milícia, no município de Magé, na Baixada Fluminense. À primeira vista, parece uma empresa pequena para uma obra tão grande. A gente vai procurar os responsáveis. Oi, bom dia. Por favor, o Jean Oliveira? Não, tô com ele. Jean Oliveira é o dono e o único gestor da SP Serviços, que está inscrita na Prefeitura de Magé como microempresa. Mesmo assim, ele disse por telefone
que a empresa teria condições de fazer a obra. Eu tenho um caminhão caçamba, eu tenho 2 vans, eu tenho retro. A empresa hoje tem 16 equipamentos. Eu ia vender uma parte dessa frota para você iniciar ela, né? Mas eu tenho um carro também, tá, Pedro? Os únicos contratos da SP Serviços com a União tinham sido com a Imbel, indústria de material bélico ligada ao Exército. Mais exatamente com a Fábrica da Estrela, a fábrica de explosivos que, na época, era dirigida pelo coronel George de Vério, o homem nomeado por Pazuello para comandar o ministério no Rio. De Vério contratou 3 vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação. Você conhece o coronel George de Vério? Eu conheço ele. Sim. Não. O que tem a ver? Você não conhece? Você nunca teve com ele? Não. Conhecer, eu conheço pessoalmente, não. Diante de tantos indícios, a Advocacia Geral da União não aprovou as 2 dispensas de licitação. Depois de assinados, os contratos da reforma no Ministério e nos galpões foram anulados. Mesmo assim, a AGU quer que a investigação continue, para verificar se há indícios de conluio entre os servidores e a empresa contratada. Os pareceres reconhecem que os prédios precisam de reformas, mas afirmam que agora só seria possível fazer obras ligadas à segurança e nada mais. Durante uma pandemia, enquanto seres humanos lutam pela vida, até as paredes sabem que elas podem esperar. A Superintendência do Ministério da Saúde no Rio declarou que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação, que os processos foram anulados e encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério e que atua com transparência e lisura nos processos. A empresa LED declarou que não tem nenhuma relação com a Cefa 3 e que é apta a participar de licitações tanto de forma técnica quanto de forma fiscal. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi ouvido nesta terça no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele foi preso em fevereiro por decisão do Supremo Tribunal Federal e cumpre prisão domiciliar, respondendo a processo por quebra de decoro. Na abertura da audiência, Daniel Silveira deu explicações aos deputados sobre o motivo que o levou para a prisão. Em fevereiro, o parlamentar publicou